Valendo. Olá, meus queridos irmãos. Aproveitamos que estamos, Robson e eu aqui em São Paulo, e aí as ideias fluem, surgem, e a gente vai aproveitando para ir gerando conteúdo para que vocês possam entender, compreender e saber mais das coisas, de como foi o processo do Portal Paz. Já gravamos um primeiro vídeo de como surgiu a ideia e agora, na continuação, ou seja, o trabalho propriamente dito do Portal Paz, após a sua primeira live. Mas antes, convido a todos a fazermos uma prece. Mas eu não posso esquecer um detalhe. Robson, tudo bem? Olá, pessoal, família Portal Paz, tudo bem? É um grande prazer estar aqui contribuindo também com o conteúdo e uma alegria poder participar desse trabalho que cada vez está mais valoroso, expansivo e bonito. Senhor, obrigado pela oportunidade de servir. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de fortalecer os laços através da amizade. A amizade que se torna um sentimento tão nobre de amor, de respeito, que é os princípios da família. Obrigado, Senhor, por este caminho tão belo. E rogamos a Ti por todos estes que nos assistem, por todos aqueles que necessitam. Mas te pedimos, dai-nos a força para continuar, para trabalhar e para aprender e crescer ainda mais neste caminho tão belo que nos leva a Ti. Desta forma, Senhor, damos por início este trabalho tão belo e esclarecedor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então, só introduzindo, né? Na verdade, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, no qual teve o teu depoimento, né? Muito aberto, muito franco e muito motivador, eu achei, sobre o início do canal, sobre a ideia do canal, sobre a tua vida, sobre como as circunstâncias, né, que envolveram o teu trabalho anterior no Lar de Juliano acabaram propiciando, né, esse desdobramento em forma de trabalho virtual que foi o Portal Paz, né? E aí é como se a gente tivesse fazendo uma segunda parte, né, fazendo uma complementação sobre as ideias daquele vídeo anterior. Então, ele já deve ter sido publicado. E aí, quem tiver oportunidade pode assistir o vídeo anterior para depois voltar nesse aqui. Exatamente. Tu até comentou comigo essa semana de que eu fui corajoso em relatar algumas coisas. E acho que um trabalho ele necessita, Robson, de uma certa coragem e desprendimento, pois eu passei muitos anos acreditando que não seria possível criar nada, porque eu não me sentia em condições. Quando eu aprendi e na prática, que o que eu quero, eu preciso fazer, porque o conhecimento ele vai vir junto com o fazer. Então, este foi o trajeto, e o trajeto foi o que me trouxe aqui. Veja, hoje nós estamos em 24 de julho. Junho, perdão. Obrigado, Robson. 24 de junho, dia de São João. E eu quero deixar registrado aqui um feliz aniversário à Caroline, que é o aniversário dela, e que foi um dos apoiadores máximos de me trazer e de me levar junto com a Maria Rita ao Centro Espírita.
Hoje, exatamente hoje, faz 19 anos que eu conheci a doutrina dos espíritos. Como já passou das 15 horas, então eu já entrei dentro da doutrina espírita 19 anos atrás. Que foi uma reunião num sábado, às 15 horas. O sábado mais abençoado de tudo. Mas bem, esse vídeo ele parte do dia 14 de agosto de 2020, quando senta Pedro e eu para fazermos o primeiro vídeo. E o primeiro vídeo, logo, uma mensagem trazida pela espiritualidade, ou seja, um trabalho de psicofonia. E eu sabia que a psicofonia, ela é muito confrontada, porque fica restrito ainda aos trabalhos dentro das casas espíritas, os trabalhos fechados, como o da desobsessão, por exemplo, e as mensagens trazidas para os trabalhadores, dos benfeitores para os trabalhadores. E quando surgiu a minha mediunidade lá atrás, em 2008, era exatamente a ideia de que eu entendesse que a espiritualidade dali para frente, ou seja, tinha um movimento muito grande de aceleração do processo da mediunidade, que era de fazer com que a psicofonia fosse manifestada uma vez mais para todo mundo. Não mais como comprovação que existia o mundo espiritual, mas como uma das ferramentas belas para trazer mensagens. Esse foi o pedido lá atrás do Oikenaz e do Lázaro, esses amigos espirituais que me acompanham há tanto tempo. E naquele dia, eu cheguei por volta das 18 horas lá no Pedro, e nós montamos o estúdio. O Pedro passou por inúmeras transformações de estúdio desde que eu conheço ele. E em 2020 a gente chegava lá e a gente montava um estúdio, porque tinha uma parede dele que era aquele fundo lindo lá, né? Hoje está ainda mais lindo, mas pensando nas primeiras lives lá. E ele trabalhava iluminação. E o Pedro é muito interessante porque o Pedro é perfeccionista. Se não tiver no milímetro exato do centro, ele pede para ajustar. Aí ele vai para o computador, ele vê como ficava a iluminação, ele vinha, não, isso não está bom. Acho que está faltando uma planta. E assim ia a nossa montagem de cenário uma hora antes da gravação. E eu lembro que naquele dia a gente montou o cenário e o Pedro estava na minha frente, né, com o computador dele, e ele disse, então, Jorge, como vai ser a live? Eu dei um sorriso para ele e disse, Pedro, eu não faço a menor ideia de como vai ser essa live. Eu não tenho, eu estou nervoso, né? Eu estou um pouco nervoso com isso, eu não sei o que vai ser, não sei quem é o mentor que vai se manifestar, e, cara, vamos confiar, vai dar certo. E aí foi muito interessante, porque o Pedro chegou, a gente precisava de uma ideia assim, de uma música assim, 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 e ele já foi lá rapidamente naquele tempo, procurou a música, e a música virou tema de abertura lá. E assim foi sendo montado. Quem sabe a gente faz assim, e ali foi. Quando a gente traz a primeira mensagem, que eu tenho por hábito sempre falar um pouco antes, traz a mensagem, vem a mensagem do querido Estevão, que foi o primeiro a trazer perdão, do Ezequiel, do mentor Ezequiel. Foi o primeiro a trazer uma mensagem para nós. E aquela mensagem foi muito profunda e muito bela. Mas até hoje se percebe o nível de estresse e preocupação que eu estava. E o quanto eu segurava e bloqueava o trabalho livre deles. E, se não me engano, foi nessa live que eu causei inúmeros pânicos para algumas pessoas, como um copo de água que a minha mão passava com muita frequência perto e não derrubava, não é, Robson?
boa parte da live a gente ficou pensando assim, esse copo vai bater, né? E é engraçado que a gente fez um estudo dessa mesma live, né, mês passado, e quando eu reassisti, eu ainda fiquei com medo. Eu sabia que não ia derrubar a água, porque né, eu já tinha visto o vídeo, mas dava aflição assim mesmo. Ah, sabe que é exatamente isso, o quanto a nossa cabeça está preparada para refazer aquilo, né? E tu não foi o único que comentou. Nos comentários desse vídeo teve mais pessoas que falaram que também estavam imaginando que ia cair o copo ali. Mas o Robson, ele tem uma particularidade nesse trabalho, assim como outros trabalhadores, né, como o Tiago, como a Regina, que veio, acho que um pouco depois. O Robson estava desde a primeira live. Na verdade, um pouco antes, acho que uns 9 meses antes, né, que foi o primeiro vídeo do Portal Passo, foi um parto, né? Durou 9 meses para ocorrer o primeiro vídeo. Mas desses 9 meses, quando eu gravei uma primeira chamada, o Robson já estava lá como inscrito. E 9 meses depois ele estava lá acompanhando a live. E o Robson sempre foi um apoiador muito importante, que me incentivava muito. E no início, o Robson achava inúmeras formas de me ajudar, a me motivar, a escrever comentários muito lindos e muito motivadores em relação ao trabalho. E aí, depois de um tempo, a gente começou a conversar. As lives foram ocorrendo toda sexta-feira. E era interessante que nas primeiras semanas, as primeiras 4 semanas de agosto e metade de setembro, foi tudo super tranquilo gravar as lives. Não tinha inconveniência alguma, tudo ocorria de forma tranquila. A gente chegava lá, montava, dava risada, conversava, gravava e não tinha problema nenhum. E isso é normal, porque até então é um canal, é um veículo de comunicação que não existe para a espiritualidade. Ele está sendo formado. Então ele não causa problema nenhum para ninguém. Problemas, o que é? Quando a gente gera luz, a gente traz desconfortos para muitos. Muitos irmãos que não querem, porque serão abraçados, serão acolhidos, serão movimentados. E isso traz desconfortos àqueles que lideram essas falanges, né? E um mês depois começaram os primeiros percalços, assim, que era derrubar a internet, gera um problema emocional no Pedro, gera em mim, eu sempre fui muito mais motivos de ataque, ou repetir, ou seja, só apertar ali um botãozinho e dizer pronto, está no ar, e não conseguir chegar ao ponto de ativar o play, né, o play no sentido de começar a transmissão, ou começar a transmissão e cair. Então, teve períodos que atrasou 5, 10, 15 minutos o início da live, e não era por desorganização nossa, é porque realmente tudo que a gente fazia não acontecia, não permitia. Então, a gente começou a ter os primeiros embates do mundo espiritual. E os embates, eles vêm exatamente nos pontos mais frágeis de todos. De todos. Por quê? Uh, para terminar algo que é novo, é muito fácil. Então, movimenta-se uma camada energética em torno de algumas pessoas, que é o núcleo, né, que naquele caso era o Pava, era eu, os principais. Ainda nós não tínhamos toda a egrégora montada no portal e estávamos formando, mas ainda não estava formado. Foi exatamente no período aonde eu sofri uma agressão física. Então eu tive que me mudar de cidade, eu tive que modificar tudo. E nessas modificações, muitas coisas para fortalecer a parte emocional e tudo. E assim foi se formando o portal. E nós
vencendo. As primeiras transmissões à distância, porque eu já estava naquele período em São Paulo, né, uma cidade do interior aqui de São Paulo, chamada Taubaté, e transmitindo para o Pavo. E começaram os primeiros problemas de transmissão, porque a internet não funcionava. E eu nunca tive um equipamento de primeira gravação como eu estou tendo hoje, né, por doações, né, a gente recebeu doações que possibilitou a compra de um microfone, uma câmera, e agora a gente está tentando melhorar os outros setores. Mas até então era tudo muito cru, gravado com celular, gravado com a webcam, gravado com a webcam do laptop. Então era muito simples. Então começavam os primeiros problemas com a transmissão. E é impressionante o quanto nesse período houveram ataques. Eram inúmeros irmãos que deixavam suas mensagens no corpo do vídeo, né, nas mensagens, ou entrava no chat apenas para deixar a sua contribuição negativa. Porém, nunca se tornou negativo, porque essas contribuições eu olhava, analisava, e o Oikenaz me ajudava muito. Aí depois eu descobri que tinha algumas que o Pedro deletava para que eu não visse. O Pedro, sempre zeloso, ele disse, não, essa aqui tá forte pro Jordelê, ele ia lá e deletava. Então, assim a gente foi. Até que, por volta de novembro ou dezembro de 2020, tem um vídeo atrás, ali onde a gente explica a logo do portal. O Bruno conta bem o dia que ele chegou, o período que ele foi, mas foi ali já 4, 5 meses depois do início. O primeiro trabalhador que entra é o Bruno. E começou de uma forma muito simples. Não, estou equivocado, eu não posso esquecer. A Caroline já sempre foi responsável por escrever os textos e separar as mensagens pequenas. Então, a Caroline foi a primeira trabalhadora do portal, junto com o Pedro, comigo, né? Caroline, Pedro e eu. Então, eu fazia live, ela escrevia o texto e colocava no corpo das lives. Todos aqueles textos do corpo da live é feito pela Caroline. E ela selecionava frases pequenas que iam e viravam conteúdo lá no Instagram, que também era eu que fazia. Mas nesse primeiro atendimento, que foi quando o Pedro criou a ideia, Jordelei, tu precisa fazer atendimentos, tu tem muita experiência com atendimentos, tu precisa fazer. E ele começou a me incentivar muito a fazer os atendimentos. E a gente fez de tudo, a gente chegou a constelar para saber o valor certo que deveria ser o atendimento, e sei que assim foi. Então ali teve um outro embate muito grande, Robson, que era as críticas pelos atendimentos. Porque os atendimentos, ele acreditava ser atendimento fraterno, do qual nunca foi um atendimento fraterno, como ocorre numa casa espírita. Tratava-se de um trabalho onde tinha muita conversa, sim, nunca teve canalizações de mentores, e haviam sim inúmeras cirurgias, mas pelo meu trabalho como terapeuta, né, porque eu sou reikiano e eu também sou terapeuta cósmico. Então, assim eram os atendimentos. E nesses atendimentos que chega o Bruno Freitas. E aí, antes de mais nada, eu sempre ouvia a mesma coisa. Nossa, Jordelei, admiro demais o trabalho do portal, tá lindo. E eu tenho uma vontade muito grande de ajudar, eu queria produzir, eu queria ajudar, eu não sei como ajudar. E aí eu simpatizei tanto com o Bruno que eu disse, Bruno, tá aí. Tu quer ajudar? Quero. Cara, tu não quer cuidar do meu Instagram? Aí tu fica responsável pelas postagens do Instagram. E ele disse, eu aceito. Eu fui lá na hora, mudei a senha do meu Instagram,
que era o Instagram do portal, @portalpaz1, e passei a senha para ele. E aí, a partir dali, ele começou a fazer todas as postagens do Instagram. Depois passou a Andressa a fazer, agora o Bruno voltou a fazer as publicações. Mas as pessoas vão ali e agora tem uma equipe que trabalha. E assim entrou o primeiro trabalhador no portal, né, de fora. Bruno morava no Paraná e veio. E com a chegada do Bruno surgiu a ideia de um grupo de estudos, porque ele, a Mazé, né, que trabalhava também na equipe inicial dele, passou a trabalhar nessa ocasião, eles tinham muito contato para fazer meditações nas quartas-feiras à noite. E essas meditações começou a convidar amigos, e era o Hélio e era eu que conduzíamos. Às vezes eu, e quando eu vinha eu falava de espiritualidade, quando o Hélio vinha ele conduzia. Vamos criar um grupo. Aí criamos um grupo no WhatsApp para comunicação. E desse WhatsApp surgiu o Telegram. E nesse tempo todo, lembra-se que o Robson estava desde a primeira live trazendo conteúdo, trazendo opiniões, trazendo mensagens. E a gente começou ali no Telegram a conversar mais. E também nesse período, que já era 2021, eu comecei a fazer atendimentos com o Robson. Né? Nós dois começamos a trocar por atendimentos, mensagens por atendimentos. E eu falei para o Robson, desde o primeiro encontro que eu tive com ele via web, Robson, tu tá pronto, cara, tu tem que pegar esse teu conhecimento e dirigir um grupo, quem sabe a gente cria um grupo e tu dirige o grupo. Ele deu uma risadinha e disse, não concordo, Júlio. Ainda não é hora, não estou preparado. Se for para ser, mais adiante será. Foi mais ou menos assim que tu me disse, né, Robson? Foi isso mesmo. Eu acho que agora que chegou nesse ponto, né, da reunião de quarta-feira, que eu acho que foi a primeira vez que eu apareci no canal, mesmo que tenha sido na reunião de quarta, que era bem fechada, né, eram poucas pessoas, mas depois ela virava um vídeo para o canal aberto. E tinha um tema, né? Então você tinha que falar sobre um tema, então você tinha que preparar, tinha que estudar e tinha que, de uma certa maneira, falar uma coisa coerente ali para um público heterogêneo, que você não sabe bem quem é. Então é bem complexo de fazer, né? E eu vi que era complexo justamente pela live de sexta, né? Porque era uma live aberta, aparecia pessoas de tudo e quanto é maneira. E como você disse, eu estava desde a primeira live e eu sentia muito, assim, que gente, que trabalho legal, né? Mas tanta gente ataca esse trabalho. Acho que uma das maneiras que eu posso fazer para ajudar é no chat, tentando segurar a energia e tentar mentalizar mesmo, né? Jogar uma prece, jogar uma coisa para essas dificuldades que estão aparecendo, de não ter internet, de cair a transmissão e tal. Mesmo que antes eu já conhecia o canal, mas ele não era público, né? Ele estava naquela fase embrionária de planejar as coisas. Então, esse período todo, né, de agosto de 2020 até o meio de 2021, era basicamente a live de sexta e os vídeos que o Jordelei gravava no celular, porque o Pablo ficava insistindo, né? Mas o que envolvia o público mesmo era especialmente a live de sexta. E aí começou a ter esse grupo da quarta, né? E aí, nesse grupo da quarta, que a gente viu, assim, que o trabalho pode desdobrar e que mais coisas podem acontecer, que não é só a canalização do mentor na sexta, né? E eu tive muita dúvida quando você falou mesmo, né? Sobre, não, você está pronto para fazer? Eu falei assim, estou pronto coisa nenhuma. Depois eu descobri que não precisa estar pronto, né? É mais ou menos igual o teste de autoescola que você vai fazer o exame de rua. Se você for esperar o dia que você está dirigindo perfeitamente, você não vai fazer nunca o teste, né? Você tem que, assim, não, eu acho que eu já estou fazendo pelo menos o básico e dá para fazer o teste, e tem que ir. Agora, adiantando um pouquinho, porque isso aconteceu bem depois, mas quando eu coloquei a cara no canal mesmo de verdade, que foi no Evangelho, né? E aí eu vou adiantar essa história, porque como eu estou falando um pouco sobre
sobre essa participação minha, então eu vou falar sobre isso, porque lá na frente, depois que os trabalhos já estavam mais variados e tinha várias situações, né, de participação das pessoas, aí Jordelei foi instruído pela espiritualidade a fazer um evangelho no lar ao vivo. E começou a ter isso nas terças-feiras, e foi fim de 2021, né? E eu lembro que estava tendo, e eu estava acompanhando toda terça também. Então, terça e sexta eram 2 dias que eu fazia questão de acompanhar o canal. E, e aí teve uma terça que eu vi que estava muito complicado administrar todas as tarefas do evangelho, porque não era só fazer o evangelho, você tem que abrir a sala, administrar o público, ver o que as pessoas estão falando no chat, aí faz a leitura, e ao mesmo tempo que faz a leitura tem que interpretar o texto, né? E eu pensei comigo assim, poxa, alguém podia pelo menos fazer a leitura, é tão simples de fazer isso, né? E aí eu fui lá no grupo de trabalhadores do portal e falei assim, gente, acho que na terça-feira alguém podia ajudar o Jordelei pelo menos a fazer a leitura. Aí eu arrependi da hora que eu abri a boca, né? Porque tem um colega nosso que é muito perspicaz e muito sensato, e ele falou assim, ué, Robson, não, como você deu a ideia, né? Se você que tá com a criança, carrega ela no colo agora. Segura que o filho é teu. E aí foi realmente quando na terça, na terça seguinte, aí eu já falei, tudo bem, então vamos. E foi o evangelho número 13, né? Agora nós estamos no evangelho 40. Já 40. realizamos o 40, o próximo é o 41. E aí esse desdobramento do trabalho para mim foi muito importante, porque foi um momento que eu percebi assim, primeiro, não é só uma questão de ajudar nem Jordelei nem o canal, né? É uma questão de ajudar o público que buscam algo com esse canal e que está muito além do que a gente está fazendo aqui em termos de tarefa. E a segunda coisa foi onde eu percebi assim, eu não tenho que estar perfeito, eu não tenho que acertar tudo, eu tenho só que ter boa vontade de fazer a tarefa que tem que ser feita. Então precisava de fazer a leitura, precisava de administrar a sala, né? E aí foi um passo que para mim quebrou assim uma barreira. E essa quebra de barreira me fez expandir e crescer demais. Então agradeço ao Jordeli, agradeço ao canal. E ele falou assim que eu acompanho e contribuo desde o começo, mas é uma coisa mútua, né? Eu acho que uma coisa bonita dessa trajetória nossa e que aí agora, como o Jordelei tocou isso dessa forma assim, tão fraterna, né, e de público, também faço questão de fazer a mesma coisa. A gente se estimula, né? A gente se provoca e a gente tem esse lado de um puxa o outro e os dois vão crescendo juntos, né? E isso faz uma diferença muito grande. Muito grande. Porque nós levamos 1 ano e meio para nos conhecermos pessoalmente. Toda a equipe do portal que se formou logo em seguida, que era Fábio, Tiago, Bruno, Carol Base, Carol Xisto, Robson, Andressa, Andressa, nessa Gislene, época tinha Gislene, isso. nessa época, a gente não se conhecia pessoalmente. E foi num encontro que nós fizemos em Florianópolis, acho que foi em novembro do 2021, né? Acho que fim de outubro, começo de novembro, foi por aí. É, é. E foi aonde a gente se conheceu pessoalmente, onde nós fizemos um trabalho que virou uma live numa sexta-feira, e é ali que a gente se conheceu. Ali que a gente pôde trocar as primeiras conversas, os primeiros abraços e formar, Teve, fortalecer o grupo. teve um encontro menor uns meses antes, acho que em setembro ou julho, É, acho que, né? E, sim, e assim, foi que menos eu, pessoas, e depois teve é, o segundo. que foi nesse primeiro tava o Fábio, Bruno, Carol e Andressa, eu. Andressa Andressa, estava e no primeiro, Andressa, nós né? estávamos 5, É. exatamente. A Carol Base. E aí depois vem a formatação e a preparação para o encontro grande de todo mundo. E aí sim, reuniu-se todos os trabalhadores que estavam ali. Em fevereiro, com a minha mudança aqui para São Paulo, e nos aproximou mais. O Bruno morou aqui comigo,
o Robson está seguido aqui em casa também, e o Tiago está muito perto, né? O Tiago mora aqui 20 minutos daqui, às vezes um pouquinho mais, que é numa cidade vizinha chamada Cotia. E então a gente conseguiu se unir, se juntar mais. E é interessante porque o dos trabalhos com o Robson depois se tornaram o trabalho de desenvolvimento prático da mediunidade. Porque chegou um momento que nós tínhamos, então, o grupo de evangelho, que foi pedido do mentor, e eu lembro muito bem do Evangelho 12, que eu estava lendo um texto e aí a espiritualidade me mostra as imagens como se fosse uma televisão mental da explicação do texto. E eu, desconcentrado como sou, né, e parava para prestar atenção nas imagens e esquecia de ler. E eu dei risada e comentei: pessoal, desculpe, a espiritualidade está me mostrando as imagens e eu vou me distraindo com as imagens e esqueço de ler. Que aí o Robson disse: Jordelei, acho que tu precisa de ajuda. Vamos ver para que alguém leia para ti. Eu disse: nossa, perfeito, Robson, perfeito. E só que logo em seguida surge uma nova necessidade, porque a espiritualidade ela nunca faz algo só por aquilo. Ela sempre está querendo uma vírgula a mais. Então, nós estávamos ali com o Evangelho, e nesse período do Evangelho, nós já tinha sido criado um grupo de estudos, porque a necessidade do tema mediunidade surgia muito, era muito recorrente. Então, a gente criou um grupo de mediunidade, e eu peguei o Fábio, né, o meu primeiro convite também foi ao Robson, porque eu achava ele pronto para coordenar um grupo, e ele disse: não, Jorge, tá louco, eu não sei nada, vou falar o que sobre mediunidade? Não, acho que é melhor tu ver o outro, o Fábio, e ele foi, né, conduzindo dessa forma. Eu falei com o Fábio ficou: não sei, Jorge, não sei, tenho medo, estou inseguro, não sei. Cara, tá pronto, cara, tá pronto, tá pronto. E aí o Fábio foi, e hoje se tornou um grande administrador de um grupo de estudos. Mas ali, então, terminava as lives na sexta-feira, e até hoje assim, termina a live, uma hora depois, o grupo se encontra numa sala para estudar um livro que foi recomendação do próprio Fábio, que é Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, e do qual eu acompanho algumas poucas vezes. Mas veja o olhar perspicaz da espiritualidade. Como que se forma médiums se tem o evangelho, se tem um trabalho mediúnico na sexta-feira? Vai fazer o que com esse povo todo? Cria-se a irradiação. Vamos irradiar energia para as pessoas. Então pegou aquele grupo de estudos que já estava bem equilibrado e acostumado um com o outro, e nós convidamos para participar logo após o Evangelho da irradiação. E a irradiação começou de uma forma simples, com a oração, depois a mentalização, o nome de todos que recebíamos, que nós achávamos muito na época, 100, né, 120, hoje está em 400, né, 400 nomes, e a gente lê todos os nomes. Né? E aí se fazia uma oração de encerramento e depois nós comentávamos o que ocorria, quais as sensações e tudo. Um grupo de radiações com um pequeno grupo de estudos depois. E então vem o Robson e diz uma vez mais: nós precisamos ter um horário, um grupo que estude as mensagens dos mentores. Nós recebemos mensagens toda semana e a gente não está aproveitando as mensagens que a gente recebe. E aí que surgiu a ideia de novo: segura que o filho é teu.
Então o Robson começou a organizar uma forma de que todos os trabalhadores escolhessem uma live e fizessem um breve comentário antes da irradiação. Foi isso, né, Robson? Foi isso. E a ideia era preparar para depois isso, ter o vídeo mesmo, né, do estudo, que a gente acabou conseguindo fazer mais com a turma de trabalhadores internos, né, do administrativo do Uhum. portal, que está indo no ar agora todas as quartas-feiras. Mas o quanto que isso enriqueceu a nossa visão da dimensão do trabalho que a gente está fazendo. Porque era isso, né? A gente já estava, quando teve essa ideia, a gente já estava com 70 mensagens quase. E poucas pessoas reliam as mensagens. A gente tinha a transcrição das mensagens, mas ainda não tinha um método para poder rever essas mensagens, né? Por exemplo, mesmo a mensagem 1 que a gente reestudou mês passado, né? Quanta pérola que tem ali, quanta coisa preciosa que está escondida ali e que a gente ficou preocupado de derrubar o copo d'água, né? Então, assim, que a gente tem que resgatar o sentido daquilo, né? Porque o mentor, ele veio nesse dia, inspirou vocês a montar o cenário e você se dispôs e aconteceu tudo porque eles têm algo a dizer. E esse algo a dizer é muito bonito, é muito consolador, é muito motivador, né? E é o sentido do trabalho, no fim das contas. Essa presença espiritual que esses mentores têm junto a cada um de nós, né? E que estava ficando perdido em meio, né, desse monte de coisas que são também boas, mas que não são o centro, né? Como se a gente tivesse muito preocupado com a embalagem e o conteúdo mesmo está ficando esquecido lá dentro. Exatamente, exatamente. Então, passado isso, a gente se deu conta que o nosso trabalho do Portal Paz, ele tinha passado o conceito canal do YouTube. E ele tinha se tornado um centro espírita virtual, né, uma casa espírita virtual. Mas tem que tomar um cuidado muito grande nesse sentido, porque a ideia que nós todos ali do portal abraçamos é a de não erguer bandeiras. Nós falamos da espiritualidade através da mediunidade. A base de estudo de muitos, como Fábio, como Robson, como eu, vieram do estudo da obra de Kardec. Mas a obra, para nós, é a base de esclarecimentos. Mas não somos fechados única e exclusivamente à obra de Kardec. A gente amplia, porque a gente compreende a movimentação espiritual que ocorre de todas as formas, como as manifestações de Pai João, como a manifestação de Exu, como as mensagens dos benfeitores espirituais, as cirurgias espirituais que ocorrem. E estamos abertos para inúmeras outras mensagens e muitos outros mensageiros que virão. Mas a gente tem como base de estudo, como base de formação nossa, a obra de Kardec. Então ele se tornou um centro espírita virtual neste sentido, pela condução, pela orientação e pelos trabalhos realizados. E Eu, agora já... Perdão, pode falar. não, eu vou fazer um paralelo antes de você continuar a sua ideia, Uhum. porque, assim, claro que guardado as devidas proporções, né? Jamais a gente está querendo se comparar às pessoas que eu vou falar, mas é Uhum. como se fosse uma situação parecida. Então, no livro Paulo Estevão, né, conta como que era a igrejinha de Jerusalém dos primeiros apóstolos, né? Então, eles não tinham dinheiro, eles não tinham local, eles não tinham estatuto, eles não tinham nada escrito, a não ser nos rascunhos de evangelho, né, do Mateus, e eles queriam falar do que eles tinham aprendido com Jesus, e eles queriam ajudar as pessoas, e só chegava aquelas pessoas muito paupérrimas, muito necessitadas na porta deles, né? Aqueles que já tinham sido desiludidos por todas as instituições, e eles tinham que fazer aquele esforço, então, né, de ficar em volta desse núcleo pequeno, muito humilde, muito pobre, muito desprovido de recursos, para poder manter viva a palavra, né? E aí só os necessitados que compareciam ali
que se reformulavam, mas eles não tinham como ajudar em termos do crescimento de instituição, ou financeiro, ou material da igreja, né? E a igreja nem chamava igreja, chamava Casa do Caminho, porque eles nem sabiam se era uma igreja. E tinha o apóstolo, né, igual era o caso de Tiago, que achava que tinha que se aproximar dos judeus mesmo, dos fariseus, né? E tinha apóstolo que achava que tinha que aproximar dos estrangeiros, mas esses estrangeiros tinham os deuses pagãos deles, né? Que era o caso de Paulo. Então tinha todo esse contexto de a gente quer fazer uma coisa, a gente sabe que é importante, mas a gente tem que lutar contra coisas que já estão instituídas, né? E a palavra é lutar mesmo, porque é como se ou você se encaixa nesse roteiro que eu estou te dando, ou você então não é nada, né? Mas quase como se fosse isso. Então existe muito essa questão, né? De nós somos um grupo que todo mundo tem a sua bagagem, todo mundo tem o seu desejo de ajudar, todo mundo tem um certo estudo, né? Mas que não tem essa coisa da regra de como funciona, nem tem que ter o funcionamento de uma casa espírita. Então não é uma casa espírita em termos de uma instituição espírita, né? É um grupo espiritualista que tem as suas ideias, muitas dessas ideias vêm sim do espiritismo, né? Mas em termos de aplicação disso, é uma coisa que é como se fosse bem mais fluida, porque baseia na amizade que a gente tem uns pelos outros, né? Não baseia na regra, não baseia em, você sabe mais, você sabe menos, você é obrigado a fazer isso, ou você é obrigado a fazer aquilo. Ninguém é obrigado a fazer nada, né? Então, essa fluidez é que eu acho que a gente está criando uma coisa nova. Então, é difícil falar, né, que é um centro espírita. Não é. É. É um grupo que se propõe a crescer por esse caminho, mas que, para além disso, não tem como se fosse essa etiqueta, né? Perfeito, Robson, perfeito. É isso mesmo, é exatamente isso. E muito bem lembrada essa passagem, né, do Paulo Estevo, o livro lindíssimo do Emmanuel. E é essa formação que hoje a espiritualidade tem nos pedido, que é a do amor, acima de tudo. Que as crenças, que é aquilo que eu chamo de bandeiras, né, por isso que eu falo a gente não ergue bandeiras, elas sejam deixadas de lado, para que todo mundo se sinta acolhido e disposto a estar. Veja que nós temos hoje a Andressa, que é uma das trabalhadoras aqui do portal, que está se dedicando também ao estudo da psicologia hoje. Mas ela tem um trabalho lindo dentro da Igreja Católica. Ela é cursilista. E há um tempo atrás ela me dizia, Jordelei, eu estou pensando em parar, porque é muito conflituoso as ideias que se fala lá das coisas que eu estou estudando agora. E eu disse para ela, Andressa, não, Andressa, dá para fazer as duas coisas. A igreja precisa muito de pessoas mais esclarecidas. Imagina o quanto tu vai ter a colaborar com os cursilhos. E aí agora há pouco tempo surgiu um convite para ela fazer um cursilho. Ela estava feliz da vida porque é uma nova visão, é uma maneira diferente de ver, de abordar e de falar sobre aquele mesmo tema, né? De uma forma muito mais leve, porque é o amor. Então a gente aprende do amor, e o amor a gente aplica em todos os lugares que a gente está, a gente replica ele em todos os lugares. E isso me trouxe uma alegria muito grande, porque sempre foi essa a ideia. E hoje surge um novo projeto de trabalho, mas eu vou deixar por aqui, eu não vou falar do que se trata. Mas existe um novo projeto de trabalho que a espiritualidade já está nos pedindo. E, bem, eu acho que é isso. Temos muito que crescer. Agora já temos um planejamento da sede física do Portal Paz e estamos trabalhando para alcançá-la, para chegar na realização deste sonho. Por isso, todos vocês são muito importantes. Gostaria de frisar muito que eu sempre fui muito relutante com esse trabalho,
porque eu não queria estar na frente de uma câmera, eu não queria ter um canal, eu não queria estar exposto. Eu preferia estar fazendo meu trabalhozinho quieto ali, mas tem coisas que fogem daquilo que a gente quer. E eu gravava poucos vídeos exatamente porque eu não queria essa manifestação intensa. E o Robson veio uma vez mais agora, mais esse ano ainda, e dizendo, tá, tem que gravar vídeo, tem que gravar vídeo, vamos gravar vídeo. Aí ele ia lá, agendava na minha agenda lá, aí eu não tinha como fugir, eu tinha que gravar um vídeo. E assim, eu e o Robson, a gente criou uma sintonia tão grande, que hoje, quando a gente vem aqui para casa, quando o Robson está aqui, os dias que ele permanece aqui é de muito estudo, de muito aprendizado, em todas as áreas, do caminho espiritual, do caminho de amizade, do caminho de fé, do fortalecimento através do Evangelho, né? E então, hoje, Portal Paz é uma família muito linda, mais uma família que eu alcancei e que eu conquistei e que nós aprendemos a nos juntar. Obrigado. Esse acho que é o relato dessa parte do portal. Teríamos que pegar agora, Robson, um dia, o Oikenaz, e fazer uma entrevista com ele, né? Já que ele me bota tanto na reta, botar ele também. Nos conte agora, por que do Portal Paz? Eu acho que ele topa fazer porque ele é muito aberto, né? Mas eu queria completar uma coisa. Do mesmo jeito que você, o meu plano de aparecer era 0. E se você gravava poucos vídeos, eu gravava 0 vídeos, né? Custei aparecer na quarta-feira. E quando eu comecei a aparecer no Evangelho, aí eu percebi assim, tem que desdobrar o trabalho em mais coisas e precisa de gravar. E sempre essa foi uma limitação, porque eu tinha um plano imenso, né, de produção de conteúdo e tinha gente que sabia falar as coisas, mas o conteúdo não aparecia. E aí que eu tive mesmo essa ideia. Eu falei assim, Jordelei, vamos sentar num horário que é um horário de trabalho, porque aí não tem como escapulir disso, né? E vamos gravar perguntas e respostas, que é o mais simples. Não precisa da gente estudar, a gente pega as perguntas, o que souber responder, responde, né? E o resultado foi tão surpreendente para nós, tanto em termos de audiência como em termos de aprendizado para os dois, né? Eu aprendi demais com esse quadro de perguntas e respostas do início, e no início eu tive o privilégio de ser o único que fazia as perguntas e escutava as respostas, então eu aprendia sozinho primeiro, para depois, na hora que publicasse, as outras pessoas aprendessem, né? Mas eu acho que também isso tudo tem que ser perguntado para os mentores, né? Especialmente para o Eikenas, porque a gente percebe que isso é como se fossem as peças que estão começando a se encaixar, mas que são as primeiras. Que a figura grande do quebra-cabeça ainda não está aqui. A gente fica muito feliz de ver, por exemplo, o grupo do Telegram crescendo, né? Batendo aí daqui a pouco a casa de 1000 pessoas, né? Eu não sei bem, porque lá o Marcos, que é um dos nossos trabalhadores que coordena, mas mesmo os grupos de radiação e os grupos de estudo de sexta-feira expandindo, né, estudando cada vez coisas mais profundas, a irradiação ajudando isso centenas de pessoas, né? É comum ter 300, 400 pessoas mesmo, e você imagina o número de movimentação espiritual e de coisas que acontecem ali por trás, né? Isso tudo acontece muito porque tem esse público que tem feito essa motivação para todos nós, né? E que acaba puxando a gente para executar mais coisas. Porque, como Jordelei disse, no fundo seria cômodo a gente pensar assim, não, a gente já faz uma coisinha, já leu o Evangelho toda terça, tá bom, né? E a gente percebe que não tá bom, a gente percebe que isso é pouco. E por isso que a participação de vocês é tão importante, tanto para a gente perceber as necessidades, né? Como para a gente ter essa visão da expansão e da continuidade. Obrigado mesmo. Obrigado, Jordelei, por essa oportunidade, por essa experiência que tem sido crescer cada vez mais rápido, cada vez mais profundamente também. Eu que sou grato, Robson. Eu que sou grato. Pessoal, abraço grande. Fiquem com Deus. Até a próxima.